Olá pessoal, me chamo Geilson Francis, eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, sou professor também de Escola Bíblica Dominical e nós estamos aqui com vocês para iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e nós vamos iniciar essa revista aqui maravilhosa que vamos apresentar aqui para vocês. O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Esse vai ser o livro, essa revista, melhor dizendo, que nós vamos desenvolver durante todo o trimestre. Espero que você esteja conosco e venha conosco para também ser abençoado com o conteúdo dessa revista, tá? Lição de número 1, a origem da igreja. E sem mais delongas, vamos iniciar a nossa lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Gente, a gente já fica claro aqui duas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Primeiro, um é o batismo nas águas. Pedro, quando ele fala arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ele está falando do batismo nas águas. Em segundo lugar, ele está falando da função do batismo nas águas. Qual é a função? Perdão de pecados, tá? E por fim, ele termina. Podemos falar aqui de três coisas. E recebereis o dom do Espírito Santo, já que eles acabaram de receber o dom do Espírito Santo. Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo, né? Ser batizados com o Espírito Santo. Então aqui a gente já tem, pelo menos aqui, dois tipos de batismo. Batismo nas águas para perdão de pecados e o batismo com o Espírito Santo para capacitação. Isso nós vamos aprender durante toda a nossa aula. E a gente vai colocar, depois vocês vão ver mais na frente, uma terceira forma de batismo, que é o batismo no corpo. Esse batismo no corpo, ele é provocado, ele é feito pelo Espírito Santo como uma forma de iniciação do cristão no corpo de Cristo, certo? Então, quero que já fique bem claro aqui para vocês. A verdade prática diz o seguinte: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 e 2, verso 37 até o verso de número 38, que diz o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, que está na verdade prática, né? Verdade prática não, no texto áureo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, mais uma vez aqui, só dando mais um alerta aqui para vocês, né? Em cima desse texto que nós acabamos de ler, é sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a iniciação da igreja concretamente na Terra. A gente vai estudar mais sobre isso, né? Só dizendo para vocês que existiu um momento para a concretização na história da igreja. A igreja ela passou a existir em um determinado momento histórico que a gente já pode adiantar para vocês que o momento histórico da igreja, né, da sua existência, né, da sua concretude, ela aconteceu exatamente no dia de Pentecostes, ok, gente? Então fica aí claro para vocês. Agora vamos dar prosseguimento à nossa aula. Nossa introdução diz o seguinte: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, denomina a igreja como a coluna e a firmeza da verdade, tá? 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. E Pedro a chama de geração eleita. Nesta lição mostraremos que a Bíblia de fato revela sobre o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser uma mera associação de pessoas, é uma instituição divina. A palavra eclésia era uma palavra que no uso normal, né, dentro do próprio Império Romano, dentro da própria Grécia, tinha
um sentido, um significado de reunião, de assembleia de pessoas, certo? Assembleia de pessoas. Quando essa palavra eclésia ela é aplicada para a igreja cristã, está falando de quê? De uma reunião de pessoas cristãs, de uma pessoa de crentes reunidas para adorar uma divindade, né? Certo? Então, isso, a palavra eclésia, se referindo à igreja de Cristo, certo? Porque essa palavra eclésia ela também pode ser aplicada para várias ou qualquer outro tipo de reunião, ok? O povo de Deus na Bíblia e na história. No Novo Testamento, o termo hebraico Kahal, ou Kaal, é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Então, nós temos esse termo hebraico para se referir a essa reunião, esse ajuntamento do povo de Deus, ou seja, da nação dos judeus, dos israelitas, certo? Que estavam essas pessoas, né, que estavam no antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou um ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Carral é descrito como o povo reunido, congregação do povo. Isso aí são termos que vocês vão encontrar em cada um desses versículos. Eu não vou abrir aqui o versículo para que você veja. Você pode ver depois aí, certo? Tranquilamente aí na sua casa. Mas aí diz o seguinte, ó, que essa reunião de pessoas, né, ela pode ser descrita no texto bíblico como o povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. Então, para que o povo se reunia? Né? O povo se reunia para várias coisas, né? Tanto para fins de culto, como para fins de reunião, realmente para decidir alguma coisa importante para a nação judaica, mas todos eles tinham esses ajuntamentos para poder decidir ou para poder também cultuar a Deus, certo? Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere à igreja cristã. É claro que, como eu falei para vocês, esse termo, né, eclésia, ele não era aplicado apenas para a igreja cristã. O termo eclésia também era aplicado para outros tipos de reuniões que eram desenvolvidos pelas pessoas ali do Império Romano. Então, eram reuniões diversas, inclusive políticas ou qualquer outro tipo de reunião. Então, a palavra eclésia, na sua essência, se refere a reuniões, certo? Agora, para a Igreja de Cristo, significa reunião de pessoas cristãs com o intuito de cultuar a Deus. Contudo, no contexto neotestamentário, seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça, uma nação. Ou seja, não era apenas para o povo de Israel. Era também, agora esse ajuntamento é um ajuntamento de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Todos aqueles que foram selados, comprados, lavados, né, pelo sangue de Jesus. Então, todas essas pessoas agora fazem parte desse ajuntamento. E não só o povo de Israel. Não é só agora o povo de Deus, né, nesse sentido. Então, assim, o seu sentido do Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes, certo? Regenerados, que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Nós temos aqui um texto bíblico, né? Por exemplo, esse aqui já foi citado aí, né, no texto, que diz o seguinte, ó: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos profetas
e apóstolos. A saber, ele diz, que mistério é esse, né? Esse mistério, segundo o texto, ele não tinha sido manifestado aos filhos dos homens. Ele não tinha sido manifestado, por exemplo, no Antigo Testamento. Mas agora esse mistério ele foi revelado. E ele diz, ó, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, os gentios também fazem parte do corpo, fazem parte da igreja, da eclésia. Não é só a nação dos judeus. Por isso que o texto, o comentarista, ele coloca aqui para você que a função e a forma, né, da palavra eclésia e do ajuntamento, a palavra ajuntamento do Antigo Testamento, né, ou seja, o ajuntamento do Antigo Testamento e o ajuntamento do Novo Testamento, hoje são diferentes, porque no Antigo Testamento era só o povo, era só a nação de Israel que se ajuntava. Hoje não, hoje a igreja se junta e não é só os judeus que se juntam nessa igreja, mas também os gentios, né? Os gentios também agora fazem parte desse ajuntamento para adoração a Deus, né? Não, e esse ajuntamento não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Né? Jesus, por exemplo, usou a palavra eclésia num sentido exclusivo, como povo adquirido pelo seu sangue. Como foi? Isso aí você já faz uma pergunta, né? Eu não sei se eu não vi, tá, gente? Posteriormente eu vou ver se tem alguma pergunta relacionada a isso que nós acabamos de ler. Ou seja, que Jesus ele usou a palavra eclésia nesse sentido, né? Ou seja, de povo adquirido pelo seu sangue. O texto que nós temos aqui, eu acho que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho aqui, Hebreus, pronto, é esse, né? De Mateus 16, 18. É a única vez que Jesus fala na palavra igreja e se refere ao futuro, né? Não que a igreja já existisse nessa época, nesse tempo. A igreja, realmente, a iniciação da igreja, muitos teólogos, eles colocam, eles propõem, eles afirmam que aconteceu exatamente no momento do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu com uma forma corpórea de uma pomba sobre as pessoas e todas passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, os teólogos afirmam que a partir daquele momento surge a igreja do Senhor Jesus, né? A igreja de Deus. Mas aqui o texto diz o seguinte, ó, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Essa palavra eclésia, no sentido, como diz aqui, no sentido de povo adquirido pelo seu sangue. Então, dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, né? Paulo ele ensina nas igrejas dessa forma, né, como a comunidade dos salvos, né? Eclésia, e usa a palavra igreja exatamente nesse sentido. Ele disciplinando o uso dos dons espirituais lá em Corinto. Paulo ele também utiliza da igreja, né, a palavra igreja como comunidade dos salvos, e também dando diretrizes para a igreja, 1 Coríntios 16, 1, exatamente também nesse sentido. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, né, de que apesar de a gente ter lido lá Mateus 16, só que nós não interpretamos, né, nós protestantes, que Jesus estava afirmando que Pedro é que era o líder supremo da igreja. Evidentemente que nós, da tradição protestante, nós rejeitamos esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Mesmo porque posterior a Pedro, a gente não sabe realmente quem foi aquele. Claro, se a gente partir do princípio de que Pedro ele foi
o grande líder da igreja, da igreja primitiva e a igreja do primeiro século, né? Mas quem foi o seu sucessor, né? A Bíblia não fala nada a respeito. A história também a gente não percebe nada a respeito, pelo que a gente é levado a chegar à conclusão de que realmente não havia um líder supremo da igreja e que Pedro não foi colocado como essa figura, né, de líder supremo da igreja. Então, após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão em Cristo no céu. Nós temos aqui um texto, vou colocar aqui para vocês, de Hebreus capítulo 12, 21, 23, que vai falar exatamente, né, o final, aquilo que o comentarista colocou no seu final, ali no final do comentário, né, aqui aqui do ponto 3 do primeiro tópico. O comentarista ele coloca esse versículo bíblico aqui, que diz o seguinte, ó: E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou assombrado, estou de todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Esse texto aqui ele deixa bem claro, né? Assim, pelo menos é o entendimento que eu tenho desse texto, que é que Moisés ele chegou tremendo, ele tremeu, ou seja, ele se aproximou de Deus através de visões, recebeu visões que fizeram com que ele ficasse assombrado e tremendo. Mas em relação a nós, o nosso relacionamento com Deus e a nosso ajuntamento com Deus, esse aí era o ajuntamento de Moisés com Deus e com o povo, né? O povo nem, na verdade, nem ouvia a voz do Senhor, e quando ouviram ficaram amedrontados, né, com a voz do Senhor. Mas Pedro não. Pedro, melhor dizendo, Moisés, ele ouvia, ele tinha visões e mesmo assim, ele vendo, ouvindo Deus falar constantemente, havia visões de Moisés que fazia com que ele se tornasse, ele ficasse assombrado e tremendo, né? Mas aí o texto ele dá uma virada, né? Nós temos ali uma conjunção adversativa e introduz exatamente ali, eu acho que uma comparação entre a igreja de Deus hoje e o ajuntamento de Moisés no Antigo Testamento. A igreja de Deus hoje é uma igreja que chegaste ao Monte Sião, é uma igreja que está próximo de Deus, é uma igreja que está próxima à cidade de Deus vivo, né? A Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. E o texto diz: mas chegastes ao Monte Sião, ou seja, Moisés ouvia Deus falar, falava com Deus, tinha visões de Deus, mas ele ficava assombrado. Mas não, vocês, a igreja, nós que somos nós, hoje, né? Vocês não, vocês chegastes ao Monte Sião, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos, né? Mas eu interpreto esse texto bíblico dessa forma, ok? Então, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, é essa denominação, é o corpo de Cristo, melhor dizendo, né? Essa habitação de Deus através do Espírito Santo. Certo? Fazendo parte essas pessoas que foram nomeadas para a grande comissão, que foram nascidas do Espírito Santo e fazem parte agora, são partes integrantes da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, né, que estão escritos nos céus. Então é isso, é o meu entendimento aí desse tópico de número 3.
A igreja como criação divina. Agora nós vamos estudar sobre a igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, gente, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, para mim ficou bem claro que em Cristo, né, Deus ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, a igreja ela foi eleita, raça eleita, como disse o apóstolo Pedro, desde a fundação do mundo. Isso para mim é muito claro. Então, na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Este mistério que fora revelado era exatamente a igreja na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Eu queria aqui fazer uma separação, uma separaçãozinha, tá? Deixa eu colocar aqui minha imagem aqui para vocês. O texto diz que o Deus ele já concebia a igreja antes da fundação do mundo e que a igreja já existia. Isso aqui é um fato. Realmente Deus já concebia a sua igreja desde a fundação do mundo e a igreja já existia. Mas esse mistério oculto que está, a gente também acabou de ler, esse mistério oculto que está em Efésios capítulo 3, verso 3 a 6, eu vou colocar aqui novamente para que vocês possam ver, né, esse mistério oculto. Vou colocar aqui para vocês verem. Está em Efésios capítulo 3, verso 3 a 6. Pronto. Esse texto, ele está falando, e é claro, quando, por exemplo, no versículo 6, o texto diz assim, ó, esse mistério oculto não é mais oculto. E aí ele revela, ele diz, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Ele não está falando da igreja, que o mistério oculto é a igreja. Ele está falando que o mistério oculto é que os gentios hoje são co-herdeiros e participantes do corpo. Né? Então, diretamente, esse texto ele vai nos explicar que o mistério oculto é os gentios fazendo parte do corpo de Cristo e agora se tornando co-herdeiros em Cristo. Mas podemos dizer indiretamente que a igreja ela é agora esse ministério oculto, né? Indiretamente podemos falar isso, porém diretamente não, porque o texto é claro. O texto está falando dos gentios. Eles sim são o mistério oculto, né? Eles sim são o mistério oculto e não a igreja. Não é a igreja que é o mistério oculto. Indiretamente podemos dizer porque os gentios agora fazem parte da igreja, mas não é só os gentios que fazem parte da igreja, né? Judeus também fazem parte da igreja, aqueles que acreditam em Jesus fazem parte também da igreja. Mas o texto bíblico faz clara alusão de que o mistério oculto não é a igreja, mas os gentios. Okay? E mais indiretamente, eu até concordo, acredito sim que dá para fazer a aplicação aí da igreja. É só para poder dar aqui chamar a atenção de vocês a respeito do comentarista, que o comentarista colocou como sendo o mistério oculto sendo a igreja, sendo que o texto bíblico é claro dizendo que o mistério oculto é o gentio. Depois você lê e você vai chegar às suas próprias conclusões, ok? Mas vamos continuar nossa aula. Vamos para o tópico de número 2, a igreja como uma realidade concreta. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Deus pensou a igreja e desde a fundação do mundo, Jesus ele já tinha sido até mesmo sido imolado, né? Ou seja, sido apresentado como a solução para a humanidade, para a redenção, para a remissão. O ser humano ele é redimido dos seus pecados através de Cristo e esse sacrifício ele aconteceu em Deus desde a fundação do mundo. Então a igreja já existia desde a fundação do mundo, estava na cabeça de Deus, então já existia, né? A conclusão que a gente chega é que a igreja já existia. Isso é fato. Ela passou a existir de uma forma concreta.
Então, o início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, está em Gálatas capítulo 4, verso 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir? Isso aqui é fundamental assim, para a origem da igreja. A gente está estudando o que é a origem da igreja. Quando foi que a igreja passou a existir? Se fizer essa pergunta para você, a partir de hoje você nunca mais vai esquecer. A partir de que momento a igreja passou a existir? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? Aí você vai responder: a maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. Então, você vai chegar vai ter agora essa informação. Quando foi que a igreja começou a existir? No Pentecostes. Quando foi que a igreja começou a existir? No Pentecostes, tá? Então, carrega essa informação com você, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Então, a gente tem a oportunidade agora de conhecer na Escola Bíblica Dominical que a igreja concretamente surgiu no dia de Pentecostes. Apesar de que estava na mente de Deus desde a fundação do mundo. Ou seja, na mente de Deus já existia, mas concretamente ela só passou a existir no dia de Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de uma existência mais como um evento futuro. Foi o texto que nós lemos de Pedro, né? Olha, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, falando de um evento futuro. Ponto 3, do tópico 2, a igreja no Pentecoste. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. Então, gente, o que é que nós precisamos aprender aqui nesse texto, né, nesse tópico de número 2, que a igreja estava na mente de Deus, né? A igreja estava na mente de Deus. Porém, Deus fez com que essa igreja ela se tornasse ou ficasse ou se tornasse agora, tivesse a sua forma concreta. Tivesse a sua forma concreta. Como foi que Deus fez isso? Ou em que momento histórico isso aconteceu? Aí você tem que lembrar. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Então são duas coisas que nós aprendemos aqui nesse tópico. Primeiro, Deus foi quem criou a igreja, foi Deus que pensou a igreja e Deus pensou a igreja desde a fundação do mundo. E em segundo lugar, a igreja concretamente só passou a existir depois do dia de Pentecostes, né? Historicamente falando. Então essas duas coisas deve ficar bem claro na sua mente, certo? Nesse tópico de número 2. Mas agora nós vamos para o tópico de número 3, que diz a igreja como a comunidade dos santos. A igreja como comunidade dos santos. A igreja, comunidade dos salvos, melhor dizendo, né? Primeiro tópico diz, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Aqui o batismo nas águas. Então, por meio do arrependimento e por meio do batismo. Isso, a igreja concreta, a igreja que está, né, a reunião das pessoas, né, ou seja, de maneira manifesta, vamos dizer assim. Certo? Mas existe uma outra forma de você entrar no corpo de Cristo, que a gente vai estudar aqui nesse tópico, e eu quero que você preste bastante atenção. Então, a igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma confissão pública, uma profissão pública de fé. O ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Certo? E aqui eu queria mostrar para vocês alguns versículos que vai falar exatamente sobre isso. Por exemplo, nós temos João capítulo 1, verso 11 ao versículo de número 13, né? Sobre conversão, sobre a conversão como
a iniciação de um cristão na igreja de Deus, né? Nós temos aí o versículo de número 11 que diz o seguinte, ó, veio para o que era o seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais, aí esse versículo de número 13 é o que chama mais atenção, né? Diz o seguinte, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, é um nascimento sobrenatural. A pessoa não nasce do sangue, não nasce da carne, não nasce da vontade do homem, mas na vontade de Deus. Nós temos outro texto que também vai nos dar uma noção muito interessante do que significa se converter, nascer de novo, né? Está em João capítulo 3, verso 1 a 8. O texto diz assim, ó, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você está vendo aí o texto? Ó. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos. Aí ele vai falar o quê? Do nascimento carnal. Que Jesus falou, que o texto de João capítulo 1, verso 13 já falava, né? Que nós não nascemos da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E aqui o Nicodemos ele vai ter exatamente essa mesma dúvida. Ele vai dizer o seguinte, ó. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus responde, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. Aqui está falando do nascimento carnal. Ele está aqui respondendo o Nicodemo, dizendo, você não pode voltar novamente para o ventre materno para nascer de novo. Não é esse nascimento que eu estou querendo falar. Mas o nascimento que eu estou tratando com você é um nascimento espiritual. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aí ele explica, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Os nascidos do Espírito você não pode dizer, apontar, né? Você não pode, o vento você sopra onde quer, você escuta, mas você não percebe para onde é que ele vai, de onde é que ele vem. Assim são os nascidos do Espírito, né? Você pode escutá-los, mas você não pode ver, você não pode presenciar, você não pode ver para onde eles vão, de onde ele vem, como acontece. Assim são os nascidos do Espírito. Por quê? Porque quem nasce do Espírito nasce da vontade de Deus e não da vontade do varão. Certo? Esse texto ele é muito maravilhoso, né? E nos dá uma noção de que a pessoa só ingressa na igreja se for pela conversão. E essa conversão acontece por um ato sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Não é da vontade do homem, não é da vontade da religião, não é da vontade da pessoa que está pregando a religião. É da vontade de Deus. É Deus que dá ou faz a conversão e insere essa pessoa na igreja. Né? É Deus que insere as pessoas na igreja. É exatamente esse o sentido da palavra grego metanoia, traduzido aqui por metanoia, né? Que traduzido significa arrependimento. O que é que significa a palavra metanoia? Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao evangelho, tiveram as suas vidas transformadas. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem uma origem no dia de Pentecostes. Isso aqui é a origem concreta da igreja. A igreja foi pensada por Deus, existe desde a fundação do mundo, mas concretamente ela surgiu no dia de Pentecostes. Nunca esqueça disso, certo? Nós estudamos isso no tópico de número 2. Chamei a sua atenção também, certo? Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo.
A igreja, então, passamos a fazer parte dela. Como eu faço parte da igreja? Podemos aqui dizer duas formas. Primeiro, através do batismo nas águas, que tem a função de dizer, né, que uma pessoa se arrependeu dos seus pecados e recebeu o perdão de pecados, como nós temos lá em Pedro falando, né? Depois do batismo no Espírito Santo, Pedro ele fala exatamente sobre isso, dizendo que o batismo é para perdão dos pecados, o batismo nas águas. Mas agora nós temos uma outra forma para entrar, porque nós temos a igreja, ela é mística. A igreja ela é espiritual. A igreja ela é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo existe uma forma de ser batizado, que você é batizado em um Espírito, ou seja, batizado no corpo de Cristo através do selo do Espírito Santo na vida da pessoa. Ok? É isso que nós estamos aprendendo aqui. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, é o Espírito que nos faz fazer parte do corpo de Cristo. É o Espírito que nos introduz no corpo, nos dá, vamos dizer assim, nos proporciona essa iniciação no corpo de Cristo. É o Espírito. Ok? 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz isso. O batismo de Cristo e do Espírito, fazendo essa distinção, né? Batismo no Espírito e o batismo de Cristo. Então, o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrepender, ele também diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Ficou claro aqui que ele fala do batismo nas águas e depois ele fala do batismo no Espírito Santo, que foi exatamente aquilo que eles estavam recebendo ali no dia de Pentecoste. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Então, nós temos dois batismos aqui. A gente já falou do batismo nas águas, agora o batismo no Espírito Santo, que é o batismo de capacitação, e o batismo no corpo de Cristo, que é o batismo de iniciação, que é proporcionado, efetuado pelo Espírito, tá? Então a gente tem pelo menos 3 batismos, né? Queria aqui colocar para vocês 3 batismos. Nós temos o batismo nas águas, representando o arrependimento e perdão de pecados. Nós temos o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder e operação de transformação do caráter do crente, e também é um batismo de capacitação do crente para a obra. E nós temos o batismo no corpo de Cristo, que é o Espírito Santo nos iniciando na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, nós temos esses 3 batismos aí, tá? E para nós concluirmos a nossa lição de hoje, nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas, né? A fundação é Jesus. O seu fundamento é quem? Cristo, que ele é o cabeça e o fundamento da igreja, porque senão a igreja já tinha desmoronado há muito tempo. Ele é o cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja e do corpo de Cristo. Senhores, quero desde já agradecer a todos vocês, certo? Por ter chegado até aqui, Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essa primeira lição. Então, basicamente, nós aprendemos que a igreja é uma eclésia, ou seja, uma reunião de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. É uma reunião de pessoas, uma comunidade de salvos, como o apóstolo Paulo falava. Então a gente aprendeu isso. Nós aprendemos que a eclésia, ela é
é um termo que era usado comumente no Império Romano para poder se referir à reunião de pessoas. Nós aprendemos que existe uma diferença entre o ajuntamento do Antigo Testamento e o ajuntamento do Novo. No Antigo Testamento, apenas o povo judeu fazia parte desse ajuntamento, e agora no Novo Testamento, até os gentios estão incluídos nesse ajuntamento e nessa salvação. Nós aprendemos também que a igreja já existia na mente de Deus desde a fundação do mundo, mas que concretamente ela se estabeleceu no dia de Pentecostes. E nós aprendemos também que existem pelo menos 3 batismos, né? Nós temos o batismo nas águas, que retrata perdão de pecados. Nós temos o batismo com o Espírito Santo, que é a capacitação do crente para a obra missionária. E nós temos o batismo no corpo de Cristo, que é a iniciação que o Espírito Santo faz no corpo de Cristo, certo? Desde já quero agradecer, muito obrigado pela sua paciência. Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa e até a próxima aula, se Deus quiser.